Dia 7 de fevereiro. No vídeo de hoje, continuaremos nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Êxodo 26, 1, 27 e 21, Mateus 25, 1, 30, Salmos 31, 1, 8 e Provérbios 8, 1, 11. Prepare sua Bíblia, reserve um tempo de tranquilidade e venha comigo nessa caminhada de fé, crescimento e aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa deste plano. Agora, vamos mergulhar juntos na Palavra de Deus e refletir sobre os ensinamentos preciosos que ela nos traz. Êxodo 26, 1, 27, 21. A construção do tabernáculo. Versículo 1. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino torcido, de estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás, obra de artífice. Versículo 2. O comprimento de cada cortina será de 28 covados e a largura de 4 covados. Todas as cortinas terão a mesma medida. Versículo 3. 5 cortinas serão ligadas uma à outra, e as outras 5 cortinas também serão ligadas uma à outra. Versículo 4. Farás laçadas de estofo azul na orla da cortina extrema de um agrupamento, e da mesma forma na orla da cortina extrema do outro agrupamento. Versículo 5. 50 laçadas farás numa cortina, e 50 laçadas farás na borda da cortina que estiver no outro agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Versículo 6. Farás também 50 colchetes de ouro, e com esses colchetes ajuntarás as cortinas uma com a outra, para que o tabernáculo seja um todo. Versículo 7. Farás também cortinas de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. Versículo 8. O comprimento de cada cortina será de 30 covados, e a largura de 4 covados. As 11 cortinas terão todas a mesma medida. Versículo 9. Juntarás 5 cortinas separadamente, e as outras 6 cortinas separadamente. Dobrarás a sexta cortina na parte frontal da tenda. Versículo 10. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina do segundo agrupamento. Versículo 11. Farás também 50 colchetes de bronze, e porás os colchetes nas laçadas, ajuntando assim a tenda, para que seja um todo. Versículo 12. A sobra que houver nas cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre a parte traseira do tabernáculo. Versículo 13. O côvado de um lado e o côvado de outro lado, da sobra no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo, para cobri-lo. Versículo 14. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho, e por cima desta, uma coberta de peles de texugo. As tábuas para o tabernáculo. Versículo 15. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. Versículo 16. O comprimento de cada tábua será de 10 covados, e a largura de 1 côvado e meio. Versículo 17. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Versículo 18. Farás, pois, as tábuas do tabernáculo, 20 tábuas para o lado do sul, ao meio-dia. Versículo 19. E farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Versículo 20. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte. Versículo 21. E as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Versículo 22. Para o lado posterior do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Versículo 23. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte traseira. Versículo 24. Estas tábuas serão duplas desde a parte inferior e igualmente se juntarão no seu topo com um só anel. Assim se fará com ambas, nas 2 extremidades. Versículo 25. Assim serão 8 tábuas, com suas bases de prata, 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. As travessas. Versículo 26. Farás também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo. Versículo 27. 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do lado posterior do tabernáculo, ao ocidente. Versículo 28. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. Versículo 29. Revestirás de ouro as tábuas e farás de ouro os seus anéis, pelos quais passarão as travessas. Também as travessas revestirás de ouro. Versículo 30. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O véu do lugar santíssimo. Versículo 31. Farás também um véu de estofo azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido. Com querubins o farás, obra de artífice. Versículo 32. E o porás sobre 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, cujos colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Versículo 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e para lá, para dentro do véu, trarás a arca do testemunho. E este véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Versículo 34. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho, no santo dos santos.
Versículo 35. Porás a mesa fora do véu e o castiçal defronte da mesa, ao lado sul do tabernáculo, e a mesa porás do lado norte. Versículo 36. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, obra de bordador. Versículo 37. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, que revestirás de ouro, cujos colchetes serão de ouro, e para estas farás 5 bases de bronze. Êxodo 27, 1-21. O altar dos holocaustos. Versículo 1. Farás também um altar de madeira de acácia. Terá 5 covados de comprimento e 5 covados de largura. O altar será quadrado e terá 3 covados de altura. Versículo 2. Nos seus 4 cantos farás chifres, que formarão um só corpo com o altar, e o cobrirás de bronze. Versículo 3. Falhas recipientes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos os seus utensílios farás de bronze. Versículo 4. Falhas uma grelha de bronze em forma de rede e porás 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos. Versículo 5. Porás a grelha embaixo da borda do altar, de maneira que chegue até o meio do altar. Versículo 6. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Versículo 7. Os varais serão enfiados nas argolas, de maneira que os varais estejam de um e de outro lado do altar, quando for levado. Versículo 8. Oco e de tábuas o farás. Conforme te foi mostrado no monte, assim o farão. O pátio do tabernáculo. Versículo 9. Farás também o átrio do tabernáculo. Do lado sul, haverá cortinas de linho fino torcido, de 100 covados de comprimento para esse lado. Versículo 10. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Versículo 11. Assim também para o lado do norte, ao longo, haverá cortinas de 100 covados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Versículo 12. A largura do átrio do lado ocidental terá cortinas de 50 covados. As suas colunas serão 10, e as suas bases, 10. Versículo 13. A largura do átrio do lado oriental, para o levante do sol, será de 50 covados. Versículo 14. Haverá 15 covados de cortinas de um lado, com 3 colunas e 3 bases. Versículo 15. Do outro lado também haverá 15 covados de cortinas, com 3 colunas e 3 bases. Versículo 16. À entrada do átrio haverá um reposteiro de 20 covados, de estofo azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, obra de bordador, com as suas 4 colunas e as suas 4 bases. Versículo 17. Todas as colunas do átrio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, e as suas bases, de bronze. Versículo 18. O átrio terá 100 covados de comprimento, 50 de largura por todo lado e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino torcido, e as suas bases, de bronze. Versículo 19. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, bem como todas as estacas do átrio, serão de bronze. O azeite para o candelabro. Versículo 20. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Versículo 21. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Será estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. Mateus 25, 1-30. A parábola das 10 virgens. Versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Versículo 2. 5 delas eram prudentes, e 5, insensatas. Versículo 3. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 4. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Versículo 5. Como o noivo demorava, todas cochilaram e adormeceram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saía ao seu encontro. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Versículo 9. Mas as prudentes responderam: Não,
para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Versículo 10. E, enquanto iam comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Versículo 11. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A parábola dos talentos. Versículo 14. Pois será como um homem que, ao partir para fora da terra, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu. Versículo 16. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociá-los e ganhou outros 5. Versículo 17. Do mesmo modo, o que recebeu 2 talentos ganhou outros 2. Versículo 18. Mas o que recebeu 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e ajustou contas com eles. Versículo 20. O que receberá 5 talentos trouxe outros 5 e disse: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Versículo 21. O seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Versículo 22. O que receberá 2 talentos também veio e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 talentos que ganhei. Versículo 23. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Versículo 24. Mas, chegando que receberá 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Versículo 25. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Versículo 26. Mas o seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Versículo 27. Devias então ter depositado o meu dinheiro junto aos banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Versículo 29. Porque a todo o que tem, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Salmos 31, 1, 8. Versículo 1. Em ti, Senhor, me refúgio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Versículo 2. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Versículo 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, guia-me e conduz-me. Versículo 4. Tira-me da armadilha que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor, Deus da verdade. Versículo 6. Odeio os que se apegam a ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Versículo 7. Regozijar-me-ei e alegrar-me-ei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Versículo 8. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Provérbios 8, 1, 11. Versículo 1. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz. Versículo 2. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca. Versículo 3. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está clamando. Versículo 4. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Versículo 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Versículo 6. Ouvi, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para o que é reto. Versículo 7. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Versículo 8. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nada torto nem perverso. Versículo 9. Todas são retas para os que entendem e justas para os que acham conhecimento. Versículo 10. Recebei a minha instrução, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que as joias, e tudo o que se deseja não se pode comparar a ela.
Encerramento. Chegamos ao fim da leitura de hoje. Que essas palavras possam fortalecer sua fé, trazer sabedoria e edificar sua vida espiritual. Se essa leitura foi edificante para você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas e se inscrever no canal para continuar acompanhando essa jornada pela Palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima leitura.